paz, pão e terra. Essas foram as três palavras que mudaram a história da humanidade e que moldaram a história da Revolução Russa. Quem as bradava era o povo russo, que já não aguentava mais com a situação na qual eles se encontravam na Rússia czarista, governada pelo czar Nicolau II. E foi justamente esse descontentamento do povo que levou à Revolução Russa de 1917. Mas para a gente entender um pouco melhor o que significa esse lema de paz, pão e terra, a gente precisa entender um pouco melhor do contexto da Rússia daquela época, do início do século XX. A população da Rússia czarista vivia em um contexto muito pobre e muito humilhante. Só para você entender um pouco melhor, a situação da Rússia naquela época era de um tipo de semi-feudalismo. O feudalismo na Europa, ele acabou por volta do século XV. E aqui a gente está falando da Rússia do início do século XX, ou seja, muitos séculos depois do feudalismo já ter acabado na Europa. E isso é só mais um dos muitos sintomas que refletiam o atraso que o povo russo estava vivendo debaixo das asas do tirano Nicolau II. Mais de 80% da população da Rússia era camponesa. A Rússia sofria muito com um grande problema, o latifúndio. Latifúndio é basicamente uma grande quantidade de terra concentrada na mão de uma única pessoa, enquanto que a maioria dos camponeses tinha muito pouca terra para dividir com a família inteira, ou muitas vezes uma família sequer tinha terra. Cerca de 30 mil latifundiários na Rússia naquela época detinham a mesma quantidade de hectares de terra que 10 milhões de famílias camponesas. A Rússia, até 1917, também estava participando da Primeira Guerra Mundial. Com isso, toda a indústria do país, que já não era muito forte, devido ao fato de que o capitalismo na Rússia ainda estava nascendo e, portanto, ainda não era muito bem desenvolvido, não só a indústria era fraca, como o pouco que tinha ainda estava completamente subordinado à guerra, à indústria bélica, não mais sendo utilizada, portanto, essa indústria para fabricar, por exemplo, bens de consumo para a população. A Rússia também sofria cronicamente com fomes severas, e o pouco alimento que tinha disponível ou era enviado para o fronte de guerra, para os soldados que eram enviados para a batalha, ou então simplesmente não chegava na população que necessitava, porque as linhas ferroviárias, a forma de transportar os grãos não funcionava, devido ao fato de que os trens, os trilhos, estavam completamente abandonados e precarizados, sem funcionar como deveriam. Isso sem falar no governo autocrático do Nicolau II, que era um governo altamente brutal e repressivo, que eliminava qualquer tipo de oposição, apagava qualquer forma de protesto. A Rússia também tinha uma classe proletária, os trabalhadores das fábricas, concentradas nas principais cidades da Rússia, como em Moscou ou Petrogrado. Essa classe operária é uma minoria, era muito pequena, mas foi muito importante para a revolução. E a receita para essa revolução já estava praticamente pronta. Existia uma massa extremamente insatisfeita com o governo czarista. Existia uma enorme crise econômica que o czarismo já não estava mais conseguindo arranjar nenhuma forma de sustentar. E somado a isso, uma repressão política que, ao invés de apaziguar as coisas, só fazia aumentar ainda mais as tensões dentro do país. Agora para e pensa em toda essa situação que eu te falei. Lembra que o campo já era um local extremamente precarizado. E aí o que o governo czarista resolve fazer então? Dar mais terras para a população? Lógico que não. O que o governo czarista fez entrando na Primeira Guerra Mundial foi basicamente mandar todos os jovens do país para o fronte de guerra. Os jovens que tinham um papel muito importante na força de trabalho do país, que estava numa crise econômica absurda, foram enviados para fazer guerra por algo que eles sequer sabiam exatamente o que eles estavam defendendo, por algo que eles não concordavam. Quando eles poderiam estar nas fábricas, poderiam estar nos campos, gerando mais riqueza para o país e ajudando a acabar com a crise econômica que estava corrompendo o país por dentro. Até 1916, o racionamento de alimentos na Rússia já era uma situação severa.
o que só piorou ainda mais em 1917. Imagina você, um cidadão russo, vendo todas as pessoas no seu país passando fome. Você sabe que não existe muita comida, existe pouca, mas você sabe que ela existe, tem pelo menos um pouco. Mas esse pouco que existe sequer chega à população porque as linhas ferroviárias estão completamente sucateadas. E apesar de ter um pouco de comida que pode servir para a tua família, essa comida não chega em você porque o governo não investe em melhorar as linhas ferroviárias para transportar esses grãos. Ou seja, o que ecoava entre a população russa de opinião sobre o czarismo era que, além de ser um governo altamente repressor, ele também era ineficaz, era incapaz. A Rússia aboliu a servidão em 1861 e desde então a principal reivindicação dos camponeses era terra, era a reforma agrária, algo que ainda não havia sido feito ali em 1917. Quase 60 anos depois do final da servidão, ainda não tinha sido cumprida a promessa de dar terra para os camponeses poderem plantar. No ano de 1915, o czar abdicou após protestos, manifestações que foram feitas em frente ao Palácio Imperial. No começo, quando se protestava contra o czar Nicolau II, tudo que ele mandava fazer era reprimir as manifestações e isso acabava com a vida de muitas dezenas de manifestantes todas as vezes. O estopim da primeira parte da Revolução veio em 23 de fevereiro de 1917, que no calendário ocidental é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Milhares de mulheres trabalhadoras saíram às ruas protestando pela falta de pão. Tudo o que elas queriam era alimentação básica. Essas manifestações aconteceram em Petrogrado e elas não estavam seguindo nenhum líder, nenhum partido. Foi uma manifestação completamente espontânea, o que por si só já demonstra o nível de insatisfação popular do Nicolau II. Nos dias seguintes, mais trabalhadores foram se somando a essa greve inicial, até que em um determinado momento ela já tinha 200 mil pessoas participando. Os soldados, que eram normalmente enviados pelo czar para reprimir as manifestações, o que acabava com a vida de muitas pessoas que estavam simplesmente fazendo reivindicações pacíficas, dessa vez começaram a se recusar a atirar nas pessoas, demonstrando assim solidariedade com as causas do povo e mostrando para o czar Nicolau II que ele já não tinha apoio de parte nenhuma. Em 27 de fevereiro, portanto 4 dias depois, o czar perde o controle da capital, Petrogrado. E no dia 2 de março, cercado e abandonado pelos seus próprios generais militares, o czar resolve então abdicar. E foi assim que a monarquia russa de mais de 3 séculos caiu. O Estado então caiu nas mãos do governo provisório, mas esse governo era simplesmente um governo burguês, o que logicamente não resolveu os problemas do povo. O governo provisório manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, continuou adiando a reforma agrária e continuou a servir aos interesses da elite latifundiária e da elite industrial, afinal ele era controlado por elas. E é nesse ponto que a gente fala de um homem muito importante, um dos principais revolucionários da história da humanidade, que a gente ainda não tinha falado até aqui, né? Vladimir Lenin. Lenin estava exilado na Suíça devido à perseguição que ele sofria no governo do Nicolau II. Só que quando o czar abdica do trono, Lenin se vê novamente livre para retornar para a Rússia. E foi então que, em abril de 1917, numa Europa ainda em guerra, Lenin cruza o continente europeu de trem com a ajuda do Kaiser alemão para chegar na Rússia. Kaiser decide apoiar Lenin, levando ele à Rússia, porque o objetivo do Kaiser era que Lenin ajudasse a desestabilizar o governo. Mas Lenin tinha planos próprios, ele não só queria simplesmente dar uma chacoalhada no governo ali, ele queria levar a Revolução Burguesa de fevereiro adiante para o que de fato ela deveria ser, a Revolução Proletária. E foi então que depois de 10 anos de exílio na Europa, Lenin retorna com suas famosas reivindicações de paz, pão e terra e
todo o poder aos soviets. E só para a gente recordar aqui o que são essas reivindicações, o que exatamente elas significam. Paz, basicamente, era retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O pão aqui já foi dado resposta também. A Rússia sofria de uma fome crônica, em grande parte devido à falta de acesso dos camponeses à terra para poder produzir. E, portanto, a única maneira de se conseguir pão era tendo terra, uma reivindicação que os camponeses já vinham fazendo há décadas, desde 1861 pelo menos, o ano em que a servidão acabou na Rússia. Portanto, paz, pão e terra foi um lema que conquistou completamente a população local, porque eles perceberam que os bolcheviques, já o lema de todo poder aos soviets, significa basicamente que todo o poder deveria ser do povo. Os soviets, para simplificar bastante, eram como se fossem espécies de grupos de trabalhadores. Na noite de 16 de abril, o trem chega à estação de Petrogrado com Lenin, sua esposa Krupskaya e outros 31 revolucionários. Lenin foi recebido por uma multidão de soldados, trabalhadores e membros do Soviet. O que Lenin disse logo depois de ter chegado a Petrogrado não foi agradecer ao governo provisório, mas sim dizer que a revolução não tinha terminado e que ela tinha que ser levada até suas últimas consequências. O governo provisório controlado pela burguesia havia tomado o poder, mas o poder verdadeiro não vinha da elite burguesa, e sim dos soviets. No dia seguinte a essa chegada de Lenin em Petrogrado, ele apresenta um documento que ficou conhecido como Teses de Abril, onde ele dizia coisas como as que a gente já disse até agora, de que a guerra na qual a Rússia estava metida era uma guerra imperialista e que, portanto, a Rússia deveria sair dela. Declarou seu não alinhamento ao governo provisório de Kerensky e também que a terra deveria ser confiscada dos latifundiários e entregue aos camponeses. Parte dos membros dos partidos socialistas da época e, enfim, eram até mesmo aliados, eram a favor do governo provisório e criticaram o Lenin por essa forma dele de enxergar as coisas. A resposta de Lenin era que se deveria romper com as ideias e tudo aquilo que fosse favorável ao governo provisório. Apesar de ter suas ideias muito rejeitadas pela maioria das pessoas na época, Lenin não recuou. Ele passou semanas debatendo, convencendo pessoas e gradualmente ele foi conquistando o partido, demonstrando que a sua posição era a mais correta. Aqui vale a pena a gente falar também do crescimento dos bolcheviques, que eram os revolucionários, entre fevereiro e outubro daquele ano. Em fevereiro, os bolcheviques somavam 24 mil membros, sendo 240 mil membros até outubro. Ou seja, multiplicou em 10 vezes. Para Lenin, a revolução não era simplesmente um golpe, ela exigia condições objetivas e subjetivas. Em setembro de 1917, Lenin estava em seu esconderijo, de onde ele escrevia para o Comitê Central que a insurreição deveria ser imediatamente preparada, porque a demora era mortal. O Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado, que era comandado na prática pelos bolcheviques, era o órgão que estava responsável por coordenar a tomada do poder. Seu líder era Leon Trotsky, que assumiu imediatamente o controle das unidades de guarnição. Muitos soldados que receberam a ordem de ir para a frente se recusaram e passaram a apoiar o CMR, o Comitê Militar Revolucionário. Foi na noite de 25 de outubro, depois de uma série de confrontos não violentos pelo controle de posições estratégicas dentro da capital, como pontes, estações de trem, telégrafos ou bancos, o CMR já controlava praticamente toda a cidade. Faltava apenas o Palácio de Inverno. E esse é um momento que é brilhantemente narrado por John Reed, que escreveu o livro Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, que eu recomendo muito que vocês leiam. Vocês acham ele por aí. E ele descreve o momento quando os canhões do navio Aurora são disparados, dando o sinal do início da tomada do Palácio de Inverno.
onde os últimos membros do governo provisório estavam encastelados. Em poucas horas, a pequena resistência que ainda restava dentro do Palácio de Inverno foi derrubada, e a insurreição bolchevique havia então triunfado. Enquanto o Palácio de Inverno caía, estava acontecendo o segundo Congresso dos Soviets, onde os bolcheviques conseguiram uma maioria muito importante, onde depois aqueles socialistas que eram mais favoráveis ao governo provisório decidiram então deixar de fazer parte do Congresso, devido às discordâncias de linha política que eles tinham com os bolcheviques. Mas o que isso fez na prática foi deixar os bolcheviques com uma maioria ainda maior dentro do Congresso. E foi então que Lenin, que estava escondido desde julho, reapareceu no Congresso. Ele subiu então na tribuna e anunciou os primeiros decretos do governo soviético, o decreto sobre a paz e o decreto sobre a terra. E assim a Revolução de Outubro estava consolidada. Mas o que se iniciou nos próximos anos foi basicamente uma invasão da Rússia por dezenas de outras potências imperialistas, e teve início então a Guerra Civil Russa, que já é tema para mais um outro vídeo aqui do canal. E o impacto desses dias ecoa até hoje. E logicamente a Revolução Russa abriu espaço para uma série de outras revoluções que aconteceram pelo mundo inteiro naquela época e mesmo décadas depois, como por exemplo no ano seguinte, em 1918, com uma insurreição na Alemanha que derrubou o Kaiser e declarou a República de Weimar. Isso sem falar que o medo das burguesias de outros países de que o mesmo se repetisse dentro dos países deles fez com que elas ficassem mais flexíveis do que nunca a ceder mais direitos trabalhistas, por exemplo, como aconteceu aqui no Brasil, no caso da Greve Geral de São Paulo, também em 1917, da qual eu também fiz um vídeo aqui no canal. Foi da Revolução Russa que nasceu a União Soviética, a mais importante experiência socialista da nossa história. E foi essa mesma União Soviética que décadas mais tarde foi responsável por livrar a humanidade do nazifascismo, tema sobre o qual eu também tenho um vídeo aqui no canal e pretendo trazer mais vídeos futuramente. Além do fato de que a experiência soviética teve mais de 7 décadas, ou seja, existe muito para a gente aprender com esse período histórico. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você acha que o conteúdo que eu faço por aqui é importante, se inscreve no canal, porque o algoritmo não entrega conteúdo revolucionário de graça. E não se esquece que o teu engajamento é munição para nossa luta diária contra o algoritmo. Valeu e até a próxima!